Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação no desenvolvimento de sistemas, nossa aula de número 18. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos continuar a revisar todo o conteúdo que nós vimos nesse trimestre, certo? Semana que vem eu planejo passar uma prova para vocês, temos que revisar todo o conteúdo até lá, e é muito conteúdo, certo? É bastante coisa que nós vimos. Muito bem. Onde que nós paramos na nossa última aula? Onde que nós paramos ontem, certo? Nós tínhamos acabado de ver sobre variáveis, os tipos de dados, como trabalhar com os tipos de dados, como converter e por aí vai, né? Nós vimos ainda a função print e a função input. De ontem tá de boas, né, galera? Sem maiores dúvidas aqui. O que nós temos que ver em seguida? Os diferentes operadores que nós temos no Python. E nós vamos ver três operadores, os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Bora lá! Os operadores aritméticos são quais? São aqueles para realizar operações matemáticas, certo? Quais que são os operadores? Não temos maiores segredos aqui. Cadê meu laser? Aqui. Tá? O operador de mais para realizar operações de adição, menos para subtração, o asterisco para fazer multiplicação, exponenciação, eu quero elevar um número a outro, 2 asteriscos, certo? 2 elevado a 4, 16. Divisão é com a barra para frente. E tem dois caras que são diferentes, que a gente não está acostumado no dia a dia, que é a divisão inteira e o resto da divisão. O resto da divisão também é chamado de módulo, tá? Divisão inteira, 2 barras para frente, e resto da divisão, um símbolo do porcento. Como é que funciona esses caras mesmo? Não lembro. Vamos ver. Divisão inteira. A divisão inteira é de 17 por 4. Vamos fazer a tabela do 4. 4, 8, 12, 16. Consegui fazer 4 vezes até 16. Consigo fazer mais uma divisão inteira até 17? Não. Consegui 4 vezes. Foi o 4 que a divisão inteira me retornou. Está aqui o 4. E o resto da divisão? Vamos de volta na tabuada do 4. 4, 8, 12, 16. Beleza. Mais alguma divisão inteira até 17? Não. Eu cheguei a 16. De 16 para 17, falta quanto? Falta 1. Está aqui 1. É basicamente essa a ideia da divisão inteira do resto da divisão. Não tem maiores segredos aqui. Esses caras eu creio que nós não tenhamos dúvida, certo? O que mais que nós vimos? Nós vimos ainda os operadores relacionais. Os operadores relacionais são utilizados para fazer comparação entre valores ou variáveis. E o retorno de uma comparação, o resultado de uma comparação, é sempre um valor booleano, é sempre um verdadeiro ou falso, certo? Quais que são os operadores relacionais? Nós temos aqui a boquinha do jacaré, a flecha do índio, como você queira chamar, certo? Que representa o maior que. Perdão. Maior que. Exemplo. 6 é maior que 8. E o resultado disso vai ser o quê? Ou um verdadeiro ou um falso, um booleano, certo? Né? Ou é verdade ou não é verdade. Não vai ser tipo, mais ou menos, não. Ou é verdadeiro ou é falso. Nesse caso ele é falso. 6 não é maior do que 8. Operador de menor que. Flecha do índio, boquinha do jacaré para o outro lado. Chegando atrasado, como sempre. Não vou falar nada. Exemplo. 8 é menor que 9. Isso é verdade? Isso é verdade. 8 de fato é menor do que 9. O resultado disso, o retorno disso vai ser o quê? Vai ser um verdadeiro. Te perdoa então, Paulo Henrique. Que sofrimento. O que mais que nós temos de operadores relacionais ainda? Maior ou igual a, certo? Reparem na sintaxe, reparem no operador. Boquinha do jacaré, sinal de igual. 12 é maior ou igual a 15? Não.
12 não é maior do que 15, 12 não é igual a 15, o retorno é um falso. Menor ou igual, boquinho do jacaré para o outro lado, sinal de igual. 4 é menor ou igual a 4? 4 não é menor do que 4, mas 4 é igual a 4. O retorno disso é um verdadeiro. Né? E os dois caras que são um pouquinho diferentes, né? Que a gente tem que se atentar aqui nos operadores, uma comparação de diferença e uma comparação de igualdade, certo? Uma comparação de diferença, um diferente de, o operador é a exclamação, sinal de igual, tá? Vamos a um exemplo. A string abacaxi é diferente da string tomate? Sim. Abacaxi é diferente de tomate. O retorno desta comparação de diferença é um verdadeiro. O resultado disso é um verdadeiro. E por fim, uma comparação de igualdade. E se atentem, são dois sinais de iguais, galerinha. E esse exemplo foi sacanagem que eu fiz mesmo. Um booleano falso é igual a outro booleano falso? Falso é igual a falso? Sim. Falso é igual a falso. O resultado disso é um verdadeiro. Faz sentido isso aqui, galera? Java é triste mesmo. Sim, sim, nenhuma dúvida. Agora é a hora, galera. Se vocês tiverem dúvida, falem agora. Tá? Porque não vamos voltar mais aqui. Até agora não? Muito bem. Beleza. O que mais que nós vimos ainda? Nós vimos ainda os operadores lógicos, certo? Os operadores lógicos, eles vão fazer o quê? Eles vão combinar valores booleanos, certo? E o retorno desta combinação vai ser um novo booleano. Isto aqui, vocês deveriam ter visto lá no primeiro ano em lógica computacional, certo? Vocês veriam isso como tabela verdade. Vamos dar uma olhada aqui quais são os operadores lógicos. Nós temos o e, o ou e o não. Só que os operadores estão em inglês, certo? E em inglês, and. Ou em inglês, or. Não em inglês, not, no caso. Tá. Not, uma negação, né? Vamos ao exemplo. Repare, eu estou combinando sempre valores booleanos. Tá? Aqui eu estou utilizando quem? Operador relacional, operador relacional. Operador relacional me retorna um booleano, operador relacional me retorna um booleano. Estou combinando booleanos no fim das contas. Eu preciso que a variável A seja maior que a variável B e ainda que a variável C seja igual à variável D. Eu preciso que ambos sejam verdade, certo? Para o todo ser verdade. Chegamos a ver em análise, primeiro conteúdo do curso. Amém. Muito bem, vamos imaginar que A, de fato, é maior do que B, o retorno disso é um verdadeiro. Só que o valor da variável C não é igual ao valor da variável D. Vai ser um falso. Eu vou ter um verdadeiro e um falso, então. Verdadeiro e falso vai me retornar o quê? Um falso. O E precisa que os dois lados, os dois booleanos, sejam verdadeiros para o todo ser verdadeiro. Não é o caso aqui, né? Tem um verdadeiro e um falso, o resultado disso é um falso. E aí, seu Arthur? De buenas? O que mais? Certo? Operador OU. O OU, apenas um dos lados do OU precisa ser verdade para o todo ser verdade. Ou isto é verdade, ou isto é verdade. Tá? Vamos no exemplo. Tenho uma variável E e eu espero que o valor da variável E seja menor ou igual a 5. Ou ainda, que a minha variável F seja um falso. Vamos imaginar que E, de fato, é menor ou igual a 5, o retorno é um verdadeiro. Só que F não é igual a falso. O
retorno disso é um falso. Eu tenho um verdadeiro ou falso. Um dos lados do meu ou é verdade, o todo vai ser verdade, certo? E por fim temos o não, o not. Esse cara é simples, né? Ele somente inverte o sinal. Não verdade. O que é uma não verdade? É um falso. O que é um não falso? É uma verdade. Simples, né? Operadores, meus caros. Operadores relacionais, aritméticos e lógicos. Dúvidas? O que vocês me dizem? Você pode explicar o que é booleano? Claro. Vamos voltar aqui. O booleano ele é um tipo de dado, certo? Um tipo de dado que só tem dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Somente isso, somente isso. Ele só tem dois valores, né? Ou 0 ou 1, né? Ou falso ou verdade. Como é que a gente escreve? Se for verdadeiro, é verdadeiro em inglês, né? True, T maiúsculo, resto minúsculo. Se for falso, falso em inglês, false, F maiúsculo, resto minúsculo. Só isso, tá? Ele é um binário, ele só tem dois valores possíveis ali. Tranquilo? Alguma dúvida em booleano? De boas, né? E o resto aqui, galerinha, os nossos operadores básicos, né? Lógicos, relacionais e aritméticos. Tranquilo? Escrevam para mim, por favor. Muito bem, perfeito. A prova é quando mesmo? Nós vamos ter duas provas semana que vem, vocês do terceiro C. Eu vou fazer na quinta e na sexta. Tá? Pra gente ter mais tempo de revisar, porque a gente tem mais aula no meio do caminho, né? Tentar fazer um carro até lá, não garanto, mas vamos tentar. Muito bem. Nós vimos, por seguinte, a precedência das operações matemáticas no Python. Ora, é a mesma precedência da matemática, certo? Como assim precedência? Que operações que ele faz primeiro numa equação? Ele vai fazer primeiro a soma ou uma divisão, certo? É a exponenciação ou multiplicação que ele faz primeiro? E eis a ordem, certo? Eis a precedência. Ele vai fazer primeiro tudo que está dentro de parênteses. Sempre o parênteses mais interno para os parênteses mais externos. Fez todas as operações dentro dos parênteses? Exponenciação. Fez a exponenciação? Multiplicação, divisão, divisão inteira, o resto da divisão. Quem aparecer primeiro? E por fim, adição e subtração. Quem aparecer primeiro? Igual a matemática, não tem segredo aqui, né? Beleza? Em seguida, o que nós vimos, meu bom pessoal? Deixa eu ver até que horas que vai essa aula. 12h35, ótimo, temos uma hora ainda. Mais de uma hora. Obrigado, Paulo Henrique. É tosse mesmo. Em seguida, nós nos aprofundamos na string. O que era string mesmo? Texto, uma sequência de caracteres, certo? Tudo que você consegue digitar pelo teclado que esteja dentro de aspas, certo? Está dentro de aspas, não importa se é um número, se é um símbolo, se é uma letra, se é um emoji, vai ser uma string. E nós podemos criar uma string, declarar uma string no Python de diferentes formas. Nós podemos utilizar da aspas simples ou das aspas duplas para delimitar o nosso texto, delimitar a nossa string. E para o Python vai ser a mesmíssima coisa. Abrir com aspas simples, fechei com aspas simples. Abrir com aspas duplas, fechei com aspas duplas. Para ele é tudo string, pouco se importa. Obviamente, você abre com um tipo de aspas, fecha o mesmo tipo. Abrir com simples, fechar com dupla é coisa de louco, tá? Já manda para vocês para o hospício, se alguém fizer isso. Manda internar. Muito bem. O que mais? Professor, mas eu tenho aspas dentro da minha string. Como é que a gente faz, então?
algumas formas de resolver isso. Tem aspas duplas, delimite com aspas simples. Tem aspas simples, delimite com aspas duplas. Ah, professor, eu me odeio, eu tenho os dois tipos de aspas na string. Aí, como que a gente pode solucionar isso? Uma solução possível é utilizar um caractere de escape, certo? Como que a gente cria um caractere de escape? Barra invertida, certo? Barra invertida que está do lado da tecla Z no nosso teclado, certo? Barra invertida, exatamente. Só que faltou ter os dois tipos de aspas ali no teu texto. Barra invertida, aspas duplas. O que eu quero dizer com isso para o Python? Eu estou dizendo para o Python que, olha, esta aspas duplas não é para fechar a string, não estou delimitando a string aqui. Esta aspas duplas faz parte da string, é um caractere da string, certo? E quando eu dou print, repare, a barra invertida sumiu, certo? Ficou o que na string? Somente aspas duplas. Beleza? E você repare ainda, eu criei aqui uma mensagem delimitando com aspas simples, certo? A minha segunda mensagem delimitando com aspas duplas e com caracteres de escape. Só que o texto nela é o mesmo. Se eu faço uma comparação de igualdade entre essas duas variáveis, o resultado é um verdadeiro, porque para o Python é a mesma coisa, certo? As duas strings têm exatamente o mesmo conteúdo. Beleza? Vimos ainda outros caracteres de escape. O mais utilizado dele, a barra invertida N. O que faz a barra invertida N? Faz uma quebra de linha, ele quebra a minha string numa nova linha, certo? A barra invertida, obviamente, some, foi para o inferno, certo? O que eu tenho? Esta mensagem tem uma nova linha aqui, onde está a barra invertida N, duas linhas, certo? Existem outros caracteres de escape? Existem, tá? Barra invertida T, entre outros. Isso aqui eu não vou cobrar, obviamente. Tranquilo? Criar uma string com aspas simples, com aspas duplas, ter mais aspas no meio dela, caracteres de escape. Tranquilo? Pianinho? De buenas? Me respondam, por favor, galerinha. Sim? Sim? Tranquilo? Muito bem. Achei que o Paulo Henrique estava travado até, estava parado ali, pausado, a câmera dele, achei que tinha travado aqui o negócio. Beleza. Vamos em frente, então. Nós podemos declarar uma string, delimitar uma string ainda, de uma terceira forma, que é como? Usando de aspas triplas. Aspas triplas, que na verdade não são aspas triplas. Não existe aspas triplas no nosso teclado. São 3 aspas duplas. Eu acho que me perdi no conteúdo, disse o Arthur. Aonde você se perdeu, Arthur? Você chegou até string comigo aqui? Você chegou até aqui? Lá os operadores e tudo mais. Beleza? Os operadores. Mereço. Pegar na porrada essa galera aí depois. For pra Maringá. Muito bem. Voltando aqui então para as aspas triplas, que não são na verdade aspas triplas, certo? São 3 aspas duplas. Só que o programador, como eu falo para vocês, é um bicho preguiçoso lá. Falar 3 aspas duplas é muita coisa. Aspas triplas então. Quando eu crio uma string com aspas triplas, delimitando com aspas triplas, 3 aspas duplas no começo e no fim, eu consigo criar uma string que se estende por várias linhas sem eu ficar dando barra invertida N. Eu dou um enter no meio da string, ele vai entender, opa, nós temos aqui uma nova linha nessa mesma string, certo? E mais, eu consigo até ter aspas duplas lá no meio, aspas simples lá no meio, sem ficar usando caractere de escape e o diabo, tá?
Aspas triplas também é utilizado para quê? Para fazer comentário. Se eu não salvar esta string que eu criei com aspas triplas em uma variável, o Python vai entender que esse cara aí nada mais é do que um comentário. Nos nossos exercícios, todos os enunciados eu faço com aspas triplas, certo? Funciona também, então. Muito bem. O que mais que nós vimos de strings ainda? Nós vimos que é possível concatenar, unir, juntar strings em uma string só. Como? Operador de adição, certo? Operador de mais. Isso aqui vai formar para mim uma string apenas. Detalhe, o operador de adição, ele não adiciona espaços para mim. Quero que tenha um espaço entre as strings que eu uni, eu tenho que colocar. Ou eu coloco um espaço antes aqui e depois, ou eu junto aqui com uma string que tem um espaço. Beleza? E por fim ainda, na ideia de concatenação, nós vimos que nós podemos multiplicar, entre aspas, uma string, repetir uma string várias vezes, com asterisco, né? Vamos fazer um exemplo, tá? Comenta essa galera. Não, aqui. Tem uma belíssima, vou dar um print numa string Batman. E eu vou multiplicar ela 3 vezes. Multiplicar, eu vou repetir ela 3 vezes. Resultado? Batman, Batman, Batman. Beleza? Concatenação de strings e aspas triplas. Alguma dúvida? Foi muito rápido? Vocês querem que eu volte? O que vocês me dizem? De buenas, galerinha? Sem dúvidas. Nenhuma. Vou confiar, hein? É sempre os mesmos que me respondem, né? A sala tem 2 salas juntas aí, deve ter uma galerada hoje, né? Deve ter quase 40 alunos aí, mas tudo bem. Vou confiar então, Cauã. O que mais que a gente viu ainda com relação a string? Homem, né? Não literalmente, porque a Ana Júlia também disse que entende, certo? Ela também sempre me responde, agradeço. O que mais que nós vimos ainda? Eu consigo concatenar, consigo unir ainda strings com variáveis de outros tipos, desde que eu converta essas variáveis de outros tipos para string, certo? Estou concatenando uma string com esta variável que tem uma string, com idade. Idade é um inteiro. O que eu fiz? Converti este inteiro para string, para texto. Concatenei com uma string. É tudo string. Concateno da mesma forma. Não tem segredo. Em seguida, nós vimos diferentes formas de formatar uma string. Como assim formatar uma string? Dentro de uma string, eu quero colocar valores de variáveis lá dentro. Tá? Eu não perdi tempo aqui com as formas antigas, certo? Eu coloquei para vocês aqui a título de referência, para vocês saberem que existe, certo? Se você cair num projeto que usa isso, sabe, não vale a pena. Não vale o dinheiro, tá, meus caros? Vai dar muita dor de cabeça, isso aqui é um saco de usar. A gente foi direto para a forma moderna, para a forma nova, para a forma que nós usamos sempre, que é a tal da f-string, certo? Como assim f-string? Como é que funcionava mesmo? Não lembro. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer este exemplo. O que a gente tinha no exemplo? Deixa eu comentar esse cara. Você também não existe. A gente tinha uma variável... Vou chamar de jogador. Nosso jogador aqui é o João. E ele teve uma pontuação no jogo. 1, 2, 3, 4. E eu quero dar print em uma mensagem só, em uma string só, que tenha lá no meio o nome do jogador e a pontuação que ele obteve. Eu vou ter aqui uma mensagem, que é qual? O nome do jogador, certo?
E aqui eu quero colocar o nome dele. E eu vou mostrar a pontuação que ele teve. E aqui eu quero colocar a pontuação. Como é que nós fazemos isso, então, na forma moderna, usando de f-strings? Antes de abrir aspas, e aqui tanto faz se aspas duplas, simples ou triplas. Antes de abrir ela, eu coloco um F minúsculo. E aonde eu quero colocar o valor de uma variável, o que nós fazemos? Dentro de chaves, aquele cara que tem aquele trubisquinho no meio ali, eu coloco o nome da variável. Ah, jogador. Vou fazer a mesma coisa para a pontuação. Pontuação. Repare, é uma string só, né? Eu abri e fechei ela uma vez apenas. E por fim, eu vou dar um print nessa mensagem minha. Tá lá. O jogador é o João, a pontuação que ele teve foi aquela. Isto aqui, da forma como está, pessoal. De boas? Alguma dúvida? Né? Esse f-string básico aqui. Sushi? Eu sei que eu estou indo um pouco rápido, galera. Se vocês não entenderem, ficarem com alguma dúvida, me avisem. Tá? Eu estou indo rápido porque é uma revisão. Teoricamente, a gente já viu isso antes. Mas se você tiver dúvida, pare, pergunte. Tá? Pô, professor, me perdi. Tá? Se foi muito rápido, eu estava lá nas aspas triplas ainda. Eu olhei para o lado, pisquei, você avançou 4 slides. Fale, tá? Eu volto. Não é problema, nós temos tempo, tá? A gente está indo bem na revisão. Sim, é esse o objetivo, Cauã, tá? A gente está recapitulando tudo, só que eu posso estar indo um pouco rápido demais, tá? Você pode acabar se perdendo. Se for o caso, me fale, por favor. Não fique com a dúvida, não fique perdido. Nenhuma dúvida, então, em f-string? Em f-strings? Da forma como está. Estas 4 linhas aqui fazem sentido para vocês? Tudo certo? Então tá bom. Vou confiar. Perfeito, minha boa galerinha. O que mais que nós vimos ainda com f-string? Eu estou mostrando a pontuação do jogador ali, vamos até dar play para ver de volta. Esta pontuação aqui, né? 1234.56789. Só que essa pontuação não tem por que eu mostrar tantos dígitos para ele, tantos valores decimais, tantas casas depois do ponto. É demais. Essa precisão eu quero guardar na variável, eu quero guardar para mim, mas para o usuário ele não precisa ver, né, 5 casas decimais da pontuação dele. Uma casa decimal é bastante. Como é que a gente pode fazer isso na hora de mostrar? A f-string permite que nós arredondemos valores, certo? Que nós modifiquemos a precisão. Ah, eu não quero mostrar em 5 casas decimais. 2 casas me bastam, 3 casas me bastam, 1 casa decimal me basta, nenhuma casa decimal me basta. Com a seguinte sintaxe. Dentro das chaves, depois do nome da variável, o que nós vamos fazer? 2 pontos, ponto, a quantidade de casas decimais que eu quero mostrar 1 casa decimal apenas, seguido de um F minúsculo. Mando rodar. Repare, a pontuação foi arredondada para 1 casa decimal. Era .56789, ficou .6. Ah, professor, mas aqui era diferente o valor. Era 50789. Agora, ele arredondou para .5 apenas. Certo? Por quê? Ele vai arredondar 8,9, ele arredonda para 9. 7,9, ele arredonda para 8. 5,8, ele arredondaria para 6. 5,6, ele arredondaria para 6. Beleza?
Com o 0 aqui, esse 8, 9 ele arredonda para 9. Esse 7, 9 ele arredonda para 8. Esse 8, 0 ele arredonda para 1. 5, 1, fica apenas 5, certo? Ele não vai arredondar sempre para cima, depende do valor que ele chegar ali junto. Vamos voltar essa galera aqui então. Ah, mas eu não quero mostrar casas decimais. Põe um 0 lá. 1, 2, 3, 5 a pontuação dele. Beleza? Arredondar aqui, meus caros. Tranquilo? E lembrem, né? Este arredondamento, ele é somente na mensagem, somente na minha string. A variável em si vai continuar com todas as casas decimais dela. Se eu der um print em pontuação, repare, pontuação continua inalterada. Vai alterar somente a string, somente a mensagem. Este cara aqui nós vamos utilizar bastante, certo? Tá tranquilo ele? Faz sentido, pessoal? Faz? Beleza. Sim, perfeito. O que mais que nós vimos ainda? Se trocar 1 por 3, ficou os 3? Sim. Legal, tá aqui 3 casas. Ah, professor, mas tem 5 casas o número, né? 5 casas decimais. Sim. E se eu passar um 8 aqui? O que vai ocorrer? Ele vai preencher o resto das casas decimais com zeros. Certo? Teoricamente, tem 0 ali, à direita tem um infinito. Né? Ele vai preencher com zeros pra gente. Não seriam valores nulos, seriam zeros. Tá? Eu não sei qual que é o limite de casas decimais aqui. Ah, 28 casas. Não sei se vai. Pior que foi, mas depois ele começou a se perder aqui. Essa perdição dele aqui, eu vou explicar mais pra frente. Tá? Ele tem um problema de precisão de arredondamento aqui. Vamos deixar em 8 apenas. Cheio de 0. Muito bem. O que mais que nós vimos ainda com relação às strings? Nós vimos a ideia de indexação e de fatiamento de uma string. Né? A indexação, eu pegava um caractere da string, o fatiamento eu pegava o quê? Parte de uma string. Né? Como que nós fazemos a indexação? Nós vamos passar dentro de colchetes, aquele cara reto, a posição da string, certo? O seu índice na nossa string, a posição do caractere, melhor dizendo. E a posição do caractere na string, ele sempre vai começar com 0. Primeiro caractere da string, índice 0. Segundo caractere, índice 1, terceiro, índice 2 e por aí vai. Nós começamos a contar a partir de 0. Em programação, é extremamente comum que nós comecemos a contar a partir de 0. É a regra, não a exceção. Tá? Então, no exemplo aqui, eu tenho essa string Python que eu estou salvando, que eu estou guardando numa variável palavra. E eu quero acessar o primeiro caractere dessa minha string palavra. Palavra, abro colchetes, passo lá o 0. O que vai me retornar? O P. Ah, mas eu não queria pegar o P, eu queria pegar o H. Este H nessa string, galera, tem qual índice? Novamente, o H na string Python. Qual que é o índice desse H? Paulo Henrique disse que é 3. Será que é 3 mesmo? Mais alguém se arrisca? Vou ter que admitir que está certo, né? Fazer o quê? Primeiro caractere índice 0. Segundo caractere índice 1. Terceiro caractere índice 2. O meu H, índice 3. Beleza?
Temos ainda índices negativos, onde nós começamos a partir do final da string. O último caractere da string, índice -1. O penúltimo, -2. O antepenúltimo, -3. E por aí vai. Né? Lembrando, né? Não existe -0. 0 é 0. O H agora, nos índices negativos. Que índice negativo que tem o H nessa string Python? -3. O N, -1. O O, -2. O H, -3. Faz sentido essa ideia de indexação, galera? Alguma dúvida aqui? Sim, 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 um pouco. Esses caras aí, meu Deus do céu. Muito bem, então, galerinha. Não tendo dúvidas, tá. Indexação, a gente consegue pegar um caractere, grandes coisas, né? Não tem muita utilidade pegar um caractere só. De fato, não tem, você não vai fazer isso todo dia, certo? Mas, usando da mesma ideia, da mesma sintaxe, certo? Nós podemos fatiar a nossa string, nós podemos, de uma string, pegar parte dela apenas, mais de um caractere, certo? Esse fatiamento, a gente pode chamar em inglês também de slicing, certo? Nós vamos também utilizar do índice para fazer isso. O índice, separados por 2 pontos, nós vamos indicar aqui um intervalo que nós vamos fatiar, passando um início e um fim. Tem um cara chamado passo que é opcional. Esse cara aí, né, de menos. Como é que a gente passa, então? Como é que faz o fatiamento de uma string? Eu vou passar, primeiramente, a posição do início. O início é o primeiro caractere que eu quero que seja incluído no fatiamento. 2 pontos, o fim. E esse cara que pega, né? Esse cara aqui que a gente não... que dá problema pra gente, geralmente. O índice que nós passarmos no fim não vai ser incluso. Ele vai incluir até um índice antes. Ah, eu passei o índice 5. Ele vai incluir até o índice 4 da nossa string. Vamos fazer um exemplo de fatiamento? Alguém me diga uma fruta. Mais do que 4 caracteres. Mexerica. Valeu, Pedro. Mexerica. É assim que se escreve mexerica? Creio que sim. Vou confiar em vocês. Beleza. E eu quero pegar o max de mexerica. Como é que vai ser esse meu fatiamento? Vamos dar print. Eu nem vou salvar em variável. Vamos dar direto print. Fruta. E eu vou passar aqui 2 índices, certo? Opa. 2 índices. Um índice de começo, um índice do fim. Eu quero incluir max de mexerica. Este M aqui tem que índice? Índice 0. Eu vou começar no índice 0. E eu quero que inclua o X. Que índice que eu vou passar no final? A pergunta é outra, Paulo Henrique. Eu quero que inclua o X. Que índice que eu vou passar no final aqui? No fim. 2? Vamos ver aqui. Nessa string mexerica, M índice 0, E índice 1, X índice 2. Paulo Henrique disse para eu passar o 2, para eu pegar max. O índice que eu passo no fim, galera, não é incluso
Lembrem disso. Ele para sempre um antes. Eu passei o 2, ele incluiu até 1. Ele pegou 0 e 1 apenas. Se eu passasse aqui o índice 3, quem que tem índice 3 na nossa string mexerica? Vamos ver. M índice 0, E índice 1, X índice 2, o I tem o índice 3. Se eu passar aqui o 3 no fim, o que vai ocorrer? Ele não vai incluir o I, ele vai parar um antes, ele vai parar no X, certo? Ele vai incluir o X. E tá aqui, max. Tá? Esse fim, essa história do índice passar no fim não é incluso, isso aqui pega vocês, tá? Esse cara é confuso mesmo, normal. Tá, mas eu não quero mais pegar max mexerica. Eu quero pegar a rica. Eu quero pegar uma rica. Aí tá fácil, né? Como é que a gente pega essa rica aqui? Que índice que tem o R nessa nossa string? Cinco, 9 vai ser. O cara falou com confiança ainda por cima. Vamos ver. Índice 0, 1, 2, 3, 4. Tá o índice do meu R. Eu quero que inclua o R. O índice que eu passo no começo, no início, vai ser incluso. Inicia no 4. E eu quero ir até o final da minha string. 4, 5, 6, 7. Eu passaria o quê? Um 8? Só que não existe um índice 8, né? Vamos de volta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O A, o último A ali, o único A, na verdade, burro, né? O A é índice 7. Vou passar um 8 então, só que eu não tenho um índice 8. Se eu tentar fazer isso, pior que me pegou. Antigamente ele dava erro. Você pode passar um índice a mais, ou você pode deixar vazio, tá? Engraçado, até algumas versões atrás esse cara daria erro, vai dizer que o índice não existia. Interessante. Ou você deixa vazio, vai até o final, não vou contar o índice do último, né? Ou você passa um a mais. Sim. Mais pra frente, na segunda parte do nosso trimestre, a gente vai ver como tratar erro, certo? Tratar exceções. E o que eu mostrar para vocês em tratamento de exceções vai funcionar na versão atual do Python. Daqui 2 ou 3 versões, já não vai mais funcionar o código, tá? A linguagem ela é viva, ela se atualiza, ela muda com o passar do tempo, tá? Algo que eu estou mostrando para vocês hoje pode não funcionar amanhã. Não necessariamente amanhã, mas daqui 2, 3 anos ela pode não funcionar, tá? Ele tem um tempo ali que ele migra, certo? Tem um tempo de depreciação. As coisas mudam na linguagem. Na nossa área, a gente tem que estar sempre se atualizando, meus caros. Isso é normal, nossa área é uma loucura, tá? Todo dia sai coisa nova. Saem novas ferramentas, saem novas técnicas, saem novas funcionalidades para coisas existentes, atualizações, tá? A gente tem que estar sempre ali junto. É complicado, é complicado. Beleza. Pegamos, então, a nossa rica, certo? Incluo o índice 4 e vou até o final, deixo vazio, ou eu podia passar um índice a mais aqui, né? Funciona também. Beleza aqui, galerinha? A ideia de fatiamento tá de boas? Tá suave? Gabriel, Ana, Guilherme, Malren, Ana, de boas? Fatiamento de strings.
questão é que tem que praticar, né? Ver, fazer, beleza. O negócio é a gente conseguir colocar na prática, aí que o bicho pega, né? Muito bem. Um pouco mais fácil na prática, pô, o cara aí é fera, então. E o fatiamento, ele tem ainda um cara opcional aqui, que é o passo, que ele vai basicamente pulando, ele vai de 2 em 2, de 3 em 3 índices e por aí vai. O padrão dele é 1, certo? Se você não passar esse cara, ele vai utilizar como 1. Você não precisa dele, ele é opcional. Esses caras aí, meu Deus do céu. Não vou poder ir pra Maringá mais, os caras vão me atacar. Beleza. Aqui alguns exemplos de fatiamento, certo? Ah, eu quero pegar os 5 primeiros caracteres. Os 5 primeiros caracteres são quais? Tem que índices. 0, 1, 2, 3 e 4. O que eu passei no fim? O 5. Ou o caractere 5, que é o sublinhado, não é incluso. Ah, eu comecei do começo, eu posso passar o 0 ou eu posso deixar em branco. Quero pegar os 5 últimos. Repare, posso utilizar de índices negativos também, certo? Comecei no menos 5, que era o W, fui até o final, deixei vazio. Quis pegar toda a string, exceto o primeiro e o último caractere. Comecei no 1, parei no menos 1, ele vai incluir até o menos 2. E aqui exemplos de passo, né? Um passo 2, ele vai pulando de 2 em 2 ali os caracteres na hora de incluir. Existe passo negativo também, ele vai de trás para frente. Sem maiores segredos aqui, né? Em seguida, o que nós vimos ainda? Nós vimos alguns métodos e algumas funções para trabalhar com a string. Função a gente já sabe o que é, a gente já aprendeu, a gente já fez as nossas próprias funções, certo? É um bloco de código que eu deixo ele isolado lá numa função, e quando eu precisar daquele bloco de código, eu chamo a função pelo nome. Isso é de boas, certo? Mas e o que é método, professor? Método, vocês vão ver mais para frente no curso o que é um método. Nós vamos criar nossos métodos e por aí vai. Método nada mais é do que uma função que pertence a alguém, certo? Nesse caso aqui, da string, os métodos da string são o quê? Funções que eu posso utilizar somente com a string, tá? Ah, eu não posso utilizar com inteiro, então? Não. Não posso usar com float? Não. Só com a string, só com a string. Tá? Vamos ver, então, algumas funções e alguns métodos para trabalhar com a string. O primeiro que a gente viu foi a função len. Len de length, de comprimento em inglês, certo? O que ela faz quando eu passo uma string? Vai me retornar o comprimento da string, ou seja, a quantidade de caracteres que aquela string tem. Eu tinha essa string, o rato, e eu fiz um len no meu rato, e retornou um 6. Por que um 6? Rato, 4 caracteres, o com o fica 5. O espaço conta também como caractere, por isso 6 caracteres. Função len é uma função, não é um método. Ela funciona com outros caras além da string. A função len funciona também com lista, funciona também com dicionário, tá? No caso aqui eu mostrei com string. Que mais que nós vimos? Nós vimos em seguida alguns métodos. E repare como que nós escrevemos métodos, como é que nós invocamos, como é que nós chamamos métodos. Eu tenho aqui uma string, certo? Nossa variável frase é uma string. É frase ponto, o nome do método, certo? Assim que nós chamamos métodos, né? O meu objeto ponto, o nome do método. É um método, abre e fecha parênteses sempre. Mesmo que você não passe nada lá dentro. Igual função, né? Função, abre e fecha parênteses sempre. Mesmo que você não passe nada lá para dentro. Este método, o primeiro método que nós vimos foi qual? Replace.
Replace em inglês seria o quê? Substituir, certo? O que o método replace faz? Ele vai retornar para mim uma cópia da string com todas as ocorrências de uma determinada substring substituída por outra. No caso aqui, o que nós tínhamos? Essa string vovó foi a feira. Salvei numa variável frase. Em seguida eu fiz frase.replace. E o que eu passei no replace? A string que eu quero substituir, vírgula, a string que eu quero colocar no lugar. Isto aqui vai me retornar uma string. Essa string eu guardei numa variável nova frase. E por fim eu dei um print nesta nova frase. E repare, foi substituído feira por praça. Vovó foi à praça agora. De boas esse cara? Ah, mas eu tinha 2 feira na minha string. Vai substituir os 2 feira por praça. Beleza? Dúvidas aqui, galera? Como é que a gente está até o momento? Alguém se perdeu? Alguém quer que eu retorne? De boas, não de boas? Falem comigo. Como faz para reposicionar duas coisas? Como assim reposicionar duas coisas? Me esclareça né, um pouco mais, Paulo Henrique. Vovó e vovô por vovó por vovô e feira por bingo. Tem que fazer 2 replaces, tem que fazer 2 replaces. Vamos fazer então a nossa belíssima frase. Vovó foi à feira. E eu quero substituir aqui. Eu quero substituir vovó por vovô. Eu quero substituir feira por bingo. E eu vou substituir esse A, né? Não foi a bingo, foi ao bingo. Como que eu vou fazer isto? Eu vou guardar numa nova frase, igual no exemplo, o retorno do meu método replace. Eu quero alterar frase, ponto. E está aqui uma série de métodos da string, né? Eu quero fazer um replace. Eu vou passar uma string antiga e eu vou passar a string que eu quero colocar no lugar, a nova. Substitua vovó por vovó. Nesse caso, podia ser mais otimizado, né? Troque este O por este O. E vamos dar um print. Vovô foi à feira. Só que não é isso que eu quero. Ele foi ao bingo. Este replace aqui, certo? Ele retornou para mim o quê? Uma string. Nova frase é uma string. A string tem um método. Eu podia fazer. Nova frase 2. Vai ser a nova frase ponto replace. E por aí vai. Ou eu posso fazer ainda, esse cara retorna uma string, a string tem um método, replace. E eu vou substituir feira por bingo. Vovó foi a bingo. Mas não é a bingo, é ao bingo. Isto aqui tudo é uma string, me retorna uma string. A string tem um método replace. Vou só trocar esse A com acento por um ao. Vovô foi ao bingo agora. Faz sentido, Paulo Henrique? Sim, o problema é que se tiver em algum outro lugar, ele vai substituir também. Sim. Tem que ter esse cuidado. Ou criar uma string nova nessa altura do campeonato, né? Mas isso aqui, então, funciona? Funciona. O que mais que nós vimos de métodos lá para trabalhar com a string? Vimos ainda um método chamado strip. E o que faz o método strip?
Ele vai remover uma substring, uma string que eu passar dentro do strip, do começo e do final da string. Ah, professor, esse cara não parece útil, certo? No caso aqui, uma strip vazio, ele só removeu espaços em branco do começo e do fim, né? Sim. Tem utilidade, esse cara tem. O nosso próximo assunto, depois da prova, vai ser o quê? Como trabalhar com arquivos. Quando a gente for trabalhar com arquivos, este cara aqui vai ser ridiculamente útil para nós, tá? Lembrem do método strip lá em arquivos, beleza? Por padrão, se eu não passar nada para dentro do strip, vai me remover espaço em branco. Se eu passar uma string lá dentro do strip, ele vai remover o quê? Essa string do começo e do final, tá? No caso aqui eu passei um ponto, ele removeu os pontos do começo e do fim. Não altera o meio. O que mais ainda nós tivemos? Vou fazer um strip para vocês verem. Eu faço um strip para vocês verem. Cadê meu exemplo? Tem novamente uma variável frase. Ponto sublinhado, ponto. Olá, mundo. Ponto sublinhado, ponto. E eu vou fazer um strip nesse cara. Eu vou dar print direto, não vou guardar em variável. Frase.strip. E eu vou passar quem aqui? Ponto sublinhado, ponto. O que vai ser o resultado final? O que vai dar print para mim? Somente em olá mundo, né? Remover o ponto sublinhado, ponto do começo e do fim da string. Beleza? O que mais que a gente viu ainda de métodos? Método split e o método join. O que faz o método split? Ora, o que é split em inglês? É partir, é dividir. Ele vai dividir para a gente uma string em uma lista de strings com base num delimitador que eu passar. Nesse caso, eu tenho essa belíssima string, esse belíssimo texto. O sol brilha, vírgula, céu azul, vírgula, dia perfeito, ponto. E nesse texto eu fiz um split nele. Repare, eu fiz um split vazio. Por padrão, se você não passar nada, ele vai fazer em quem? No espaço em branco. E eis o resultado. O que vai me retornar este método? Uma lista, certo? Uma lista com 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Os elementos separados por vírgula. Todos são strings, todos estão entre aspas. Ah, mas eu não queria dividir esse texto no espaço. Eu queria dividir na vírgula. Passa a vírgula dentro do split. Me retornou agora uma lista também de strings com 3 elementos. O céu brilha, espaço céu azul, espaço dia perfeito, ponto. A vírgula em si foi perdida, certo? Não está salva nas strings. Tranquilo esse método split? Tem nexo? Faz sentido? Mais ou menos? O que vocês me dizem? De boas, não de boas? De boas? O que tem a vírgula? Ele cria uma vírgula se não tiver? Não. Só parte na vírgula. Tenho novamente minha ótima frase, vovó foi à feira. E eu quero fazer um split nessa frase. Eu vou fazer o split na vírgula. Tem uma vírgula? Não, não tem uma vírgula. Como é que vai ser essa minha lista que ele vai retornar? Uma lista com uma string só, certo? Ele simplesmente pegou a minha string e colocou dentro de uma lista. É o único elemento lá dentro, tá? Ah, mas eu fiz... Mas eu tinha uma vírgula. Vovó foi, vírgula, a feira.
Agora eu dividi em duas strings lá dentro da lista. Vovó foi. E a outra string, espaço, a feira. Beleza? Ah, mas eu fiz no espaço. Não passei nada aqui dentro do split. Ficou o quê? Vovó foi a e feira. 4 elementos dentro da lista. Os elementos separados por vírgula. Se eu posso dividir, eu posso juntar também. Método join. O que faz o método join? Ele vai concatenar, ele vai juntar, vai unir uma lista de strings em uma string só, com base num separador que eu passei para ele. Separar por caractere? Tem? Vamos voltar aqui no split. Faça um split nesse O. V, Vó, F e a feira. Certo? Dividiu aqui. Ficou o quê? Essa string. Essa outra string. E essa terceira string. Certo? Posso passar assim qualquer caractere. Se eu posso dividir, então, eu posso juntar também. Método join, ele vai concatenar uma lista de strings em uma string só, com base num separador. Vamos fazer esse exemplo. Eu tenho uma lista de palavras. Olá, mundo do e Python. E eu quero juntar numa frase só. Como que eu vou separar? Eu vou separar com um hífen, certo? Um travessão. Ponto join. E aqui eu vou passar a lista que eu quero juntar. Ah, junte a minha lista de palavras. E por fim eu vou dar um print nessa minha frase, que é uma string só. Olá, traço mundo, traço do, traço Python. Ah, mas eu queria fazer mais coisa. Tá aqui, certo? É possível também. Ah, mas eu queria colocar uma letra. Também vai, certo? Qualquer caractere que eu queira passar aqui. Sim, claro. Podia ser um espaço em branco. Ah, mas eu quero que sejam 2 espaços em branco. Tudo bem, tá lá com 2 espaços em branco. Ah, mas eu queria passar um emoji. Primeiro emoji que eu achei aqui no Google. Funciona também? Funciona também, certo? Tudo isso passa. Qualquer caractere que eu passar aqui, ele vai unir. Então, vai ser, né, o separador aqui entre as nossas strings. Vocês estão comigo ainda, galerinha? Vocês estão vivos ainda? Sim, eu poderia fazer sim, Paulo Henrique. Sim, sim. Estão vivos ainda? Estão acordados ainda? Estão acompanhando? Muito bem, muito bem, muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, falem. Se eu passei por algo que vocês tiverem, que veio a dúvida, falem também, por favor. Indo rápido porque, né, é muito conteúdo para nós revisarmos. Faz o que eu pedi. Olha o jeito que o cara me pede as coisas aí. As palavrinhas mágicas, meu amigo. Por favor, então tudo bem. Paralelepípedo. Olá, paralelepípedo do paralelepípedo. Olá, paralelepípedo mundo, paralelepípedo do paralelepípedo Python. É possível fazer, é possível fazer.
Temos ainda mais métodos, meu Deus do céu, não acaba nunca, né? A string é o que mais tem método, creio eu, tá? E a string é método pra burro, tá, meu galera? Aqui, o que o Visual Studio mostra pra mim, nem são todos, tá? Tem alguns aqui que, por experiência própria, ele não mostra, certo? Não temos tempo de ver tudo isso, certo? Nenhum curso tem tempo de ver tudo isso, é muita coisa, é muita coisa. Estou mostrando apenas os mais utilizados, tá? Além disso, nós temos métodos para trabalhar com maiúsculas e minúsculas, certo? Eu tenho essa string aqui, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Caracteres maiúsculos, caracteres minúsculos, alternando uma zona, né? Eu tenho métodos só para trabalhar com maiúsculas e minúsculas. Ah, professor, tem utilidade? Isso tem. Nós vimos lá em estruturas de decisão, por exemplo, em if, else, que a gente usa às vezes upper e lower, certo? Ah, se ele me digitou um sim, ah, mas esse sim é maiúsculo ou minúsculo? Tem diferença, né? A gente usa o lower e o upper lá. Os métodos para trabalhar então com maiúsculas e minúsculas. Método lower deixa todo mundo em minúsculo, todos os caracteres minúsculos. Para deixar em maiúsculos, método upper. Tá gritando aqui. E tem dois métodos que a gente utiliza a menos, que são o capitalize e o title, mas também mexem com maiúsculas e minúsculas. O capitalize deixa o primeiro caractere da string maiúsculo, o resto minúsculo. O title, o primeiro caractere de cada palavra como maiúsculo, o resto como minúsculo. Isso aqui é o título, esse aqui é o formato de título da língua inglesa, certo? Língua portuguesa, padrão ABNT, seria este capitalize, né? Primeiro caractere da palavra, da frase, perdão, maiúsculo, o resto minúsculo. Tranquilo aqui? Esses 4 métodos para mexer com maiúsculas e minúsculas. Lembrem com carinho do upper e do lower. Nós vamos utilizar bastante ele. Beleza? E esses foram os métodos e funções da string. Essa foi toda a nossa string. Tranquilo? String como um todo, galera. Tamo tranquilo? Tamo de boa? Passamos todo mundo aí? Conseguem utilizar esse cara? Sim? Vou confiar então. Muito bem. Temos ainda 20 minutinhos. Que horas que bate o sino aí, galera? Só para eu ter certeza. 35, tem escola que me tem turma 35, 25, nada. 35. Tem turma que os caras me dizem: "Ah, não, ele bate 24, 27", né? Tudo bem. 35 era isso mesmo que eu tava esperando. Beleza? Que mais que nós temos de conteúdo? Meu Deus do céu, tem mais conteúdo? Sim, a gente viu mais um monte de coisa ainda, né? Falta ver lista, dicionário, estrutura de decisão, né? If, estrutura de repetição, while, for. Meu Deus do céu, vimos mais coisas ainda? Vimos, né? Começou a ver função ainda. Tudo isso vai cair na prova? Alguma coisinha de cada um eu espero colocar, tá? Eu sei que é coisa para burro para estudar, meus caros. Não vai estar tão difícil a prova assim, certo? Vai ter um pouquinho de cada, mas é múltipla escolha ali, tá tranquilo. Vamos para o próximo assunto. Que era a ideia de listas. O que era uma lista mesmo, meu Deus do céu? A lista, ela é uma estrutura de dados, certo? Que vai armazenar lá dentro uma coleção ordenada de itens. Uou, calma aí, né? Armazenar uma coleção de itens. Como neste exemplo aqui, certo? Eu tenho lá dentro inteiros e strings,
certo? Vários elementos diferentes numa lista só, certo? Numa estrutura só. É isso uma coleção de itens? Sim. Ele disse para mim ainda que era uma coleção ordenada. Como assim ordenada? A ordem que nós colocamos o elemento dentro da lista é a ordem com que a lista nos retorna, certo? Eu destaco isso porque existem outras estruturas de dados no Python que não são ordenadas. A ordem com que você passa os elementos não necessariamente é a ordem com que ele te retorna. A lista não, a lista é ordenada. A lista, além de ser ordenada, ela é mutável. O que significa ser mutável? Que uma vez que você criou uma lista, você pode modificar ela, você pode adicionar outros elementos, você pode remover elementos, você pode modificar elementos existentes, certo? Existe um cara muito parecido com a lista, que é a chamada tupla. A tupla o que que é? É uma lista imutável, uma lista que eu não posso modificar uma vez que eu criei, tá? A lista, como é que eu acesso os elementos dentro dela? Através de índice. O índice são números inteiros começando em 0. Ah, tipo o índice da string? Exatamente. Certo? Mesma coisa. Tenho, então, indexação de lista. Tenho fatiamento de lista. Mesmíssima forma como na string. Tá? Como é que nós criamos uma lista? Nós vamos delimitar, nós vamos declarar nossa lista com colchetes, esse cara reto. Os elementos dentro da lista separados por vírgula. Alguém me digam frutas, meus caros. Vamos fazer uma lista de frutas. Melão, laranja, banana, pera. Beleza. Não, agora já foi pera. Pô, falou e depois quer voltar. Espera. Aham. Não, não gosto de pitaia. Beleza. Tá aqui então a minha lista de frutas. Uma lista de frutas com quantos elementos, galera? Tamarindo. Quantos elementos tem essa lista? 4 elementos. Banana nessa lista tem que índice? 2. Exatamente. Melão na lista índice 0. Laranja índice 1. Banana índice 2. Certo? E também menos 2. Boa. Puta, o cara é fera. Existem também índices negativos, assim como na lista, assim como na string, assim como na string. Pera, índice menos 1, banana, menos 2, laranja, menos 3, melão, menos 4. Tá? Os elementos, então, lembrem, separados por vírgula. A nossa lista pode conter diferentes tipos de dados lá dentro, certo? Tenho aqui inteiros, tenho string, tem uma lista dentro da minha lista. É possível isso? É. Lá dentro tem o quê? Float e tem um booleano ainda. Tá? Tudo isso é possível. Ela é uma lista de elementos. Qualquer elemento, qualquer tipo de dado lá dentro. Se nós quisermos alterar um elemento da lista, como que nós fazemos? Até aqui, galera. Vamos respirar um pouco. Ufa. Faz sentido isso aqui? Da forma como está. A ideia de lista, de como que cria uma lista, de como é que acessa os elementos. Tamo junto? Não tamo junto? Amador, Ana, tranquilo? Então vou acreditar, né? Tá tudo tranquilo.
Beleza, galera. Então, vocês estão me garantindo, eu vou confiar em vocês. Vamos pegar... Eu não vou pegar na banana, eu vou pegar no melão. Melão tem que índice mesmo na lista? Na minha lista de frutas. Que índice que tem o melão? Como assim até semana que vem? Não é 35 que toca o sino, galera? Ou já deu horário? Vamos parar por hoje. Semana que vem a gente continua. Sexta-feira, né? Chega. Vamos ficar de boas. Então, bom, pessoal. Nossa revisão para por aqui. Semana que vem nós continuamos a revisar o que faltou, certo? E semana que vem nós temos prova ainda. Nós vamos ter prova na quinta e na sexta, certo? Vamos ter uma prova de análise de sistemas na quinta. Vamos ter uma prova... análise de projeto de sistemas na quinta, uma prova de programação nos sistemas na sexta, beleza? No mais, meus caros, estudem, por favor, venham com dúvidas. Todo o material tá lá no sala de aula. Então, é isso, meu bom pessoal. Ficamos por aqui. Até mais.